maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Senhor nos dá o privilégio e a alegria de nos reunir ante a sua face. Nós que buscamos ouvir a sua voz, estamos novamente para cultuá-lo e para adorá-lo. Esse é o 25º domingo do tempo comum. Você deve ter percebido, os nossos paramentos são vermelhos, pois a igreja está em festa. Esse é o mês de aniversário da igreja e hoje é o aniversário de 112 anos da nossa querida e amada Igreja Presbiteriana de Copacabana. Portanto, sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouçamos agora o Prelúdio em estilo clássico de Gordon Young, apresentado pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você a, em espírito de adoração e louvor, falarmos com Deus. Feche os seus olhos, corações ao alto, busquemos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai bendito, louvamos o Teu nome, porque é bom e agradável desfrutarmos desta hora. É em espírito e em verdade que adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos, Te glorificamos o Teu nome, Senhor. E isto na mediação do Cristo, que é Jesus, o Teu amado e unigênito Filho, nosso Salvador bendito. Amém. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos e lá encontrar o Salmo de número 113, onde procederemos com a leitura de todo ele. Este salmo, indicado pelo Lecionário Cristão para esse 25º domingo do tempo comum. Salmo de número 113. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascente do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima de todos os céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado.
para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O texto que nós acabamos de ler diz assim no versículo 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Nós somos esses, que carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor e da sua bondade. Mas ele mesmo providenciou uma forma de apagar a nossa maior dificuldade, que era o pecado. Através de Jesus Cristo, seu unigênito Filho, as nossas iniquidades foram pagas e recebemos de Deus salvação. Por isso, eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, se for possível ajoelhar-se, ajoelhe-se onde está, confesse os pecados ao Senhor neste momento e peça perdão. Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela certeza do teu amor para conosco. É o teu Espírito Santo quem habita os nossos corações e nos persuade acerca disto e que nos faz tão bem. Afinal, é bom, é agradável nos sentirmos acolhidos por ti, envolvidos nos teus ternos afetos de misericórdia. Aliás, não fosse a tua misericórdia para conosco, já teríamos sucumbido em nossos próprios descaminhos, mas insistentemente tu fazes renovar-se a tua graça sobre as nossas vidas, cobrindo multidão de pecados e coroando-nos com a tua luz divina que ilumina o nosso caminho e a inteireza de nosso viver. Bendito sejas. Nós te rogamos, Senhor, que sigas conosco, comunicando-nos toda a sorte de bênçãos que só tu mesmo tens para aqueles que são teus. E de igual modo, rogamos-te que estendas o teu favor divino aos nossos queridos todos, familiares, amigos, companheiros de caminhada, pois todos a uma carecemos de ti e tocados pela tua graça, te glorificaremos como vivas testemunhas do teu agir em nossas vidas. Assim te confiamos a nossa oração, em o nome do teu Filho amado e unigênito, Jesus, nosso Messias Cristo. Amém. Ouçamos neste momento o coro Aideia Moraes cantando Glória de Haydn.
salmo que nós lemos hoje na liturgia de número 113 nos fala algo super interessante. Diz que Deus se inclina para saber o que se passa tanto na terra quanto no céu. Ou seja, Deus tão grandioso, cheio de majestade, glória, honra e poder, se interessa pelo que acontece na nossa vida. E é o que Ele tem feito comigo e contigo. Tem cuidado de nós, tem nos dado tudo o que precisamos, tem nos cercado de cuidado e de proteção. Por isso é maravilhoso poder participar do seu reino. Trazer dízimos e ofertas ao gasofilácio é algo extraordinário e fala muito sobre nós. Nós que reconhecemos o que Deus tem feito, nós que temos visto o cumprimento da sua palavra na nossa vida e na nossa igreja. Por isso você está vendo aí na sua tela como você pode participar desse momento de forma muito segura, através do Pix, transferência ou até mesmo depósito. Você pode fazer isso de forma tranquila e assim abençoar o reino de Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Copacabana, que está completando 112 anos de existência. Imagine você quantas vidas essa igreja já abençoou ao longo de toda essa trajetória. E quer saber de uma coisa? Essa igreja permanecerá fazendo isso até que Cristo venha buscá-la. E você pode fazer parte disso, entrando nessa alegria que nós sentimos ao nos dedicar completamente, não só o nosso tempo, não só as nossas capacidades, mas também os nossos recursos. Eu quero te convidar a fechar os olhos para orarmos ao Senhor, consagrando dízimos e ofertas a Ele. Falemos com Deus. Senhor, bendito seja o Teu nome em toda a terra. E como a Tua palavra nos assegura, o Senhor se importa com o que acontece nas nossas vidas. E nós somos prova do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Por isso, nos alegra, porque o Senhor mesmo nos dá o privilégio de fazermos parte do Seu reino, trabalharmos nele e contribuirmos com a expansão dele aqui nesta terra. Através de dízimos e ofertas, através dos nossos dons e das nossas capacidades. Por isso, Senhor Deus, queremos Te consagrar dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. Fazemos esta oração em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido você a mais uma vez abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento e vamos juntos ao livro do profeta Jeremias. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Jeremias. Encontre nele o capítulo de número 1. Nós vamos ler um trecho bem curtinho, apenas 2 versículos. Estamos em Jeremias 1 e leremos os versículos de número 11 e 12. Se você tem uma Bíblia consigo, aproveite esse momento para tomá-la nas mãos e tomar posse da palavra de Deus. Ela foi dada pelo Senhor a fim de mudar a sua vida, a fim de lhe comunicar aquilo que concerne a graça divina, anunciando-nos a Jesus e a salvação. É bênção cuja grandeza não se pode medir. É um privilégio desfrutarmos desse tempo de leitura e meditação. E eu faço votos de que você o aproveite intensamente. Estamos juntos no livro do profeta Jeremias, estamos no capítulo 1, lendo o que dizem os versos 11 e 12, onde consta assim: Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra que acabamos de ler é um trecho das visões iniciais do livro do profeta Jeremias. Ela está atrelada à narração do episódio do seu chamamento, da sua vocação. E ela lança uma base fundamental para toda a experiência posterior deste profeta. Ela nos diz algo acerca do modo como Deus age, e assimilar esta maneira de Deus agir será fundamental para que o profeta desenvolva o seu ministério profético, por assim dizer. Mas essa é uma palavra cujo interesse não está restrito
restrito ao profeta, nem tampouco aos seus primeiros ouvintes, e não por acaso ela consta do livro sagrado, porque a igreja já há muito reconheceu ser esta uma palavra do Senhor de valor perene e de interesse universal. E hoje estamos nos debruçando sobre ela e ouvindo, como que falando diretamente aos nossos corações e nos perguntando o que Deus pretende nos dizer por meio da mesma. Vamos então revisitando o texto e buscando nas suas entrelinhas as valorosas lições que encerra. Diz o profeta, versículo 11, veio ainda a palavra do Senhor. Se nós tivéssemos condições de acessar o texto na sua língua original, e cabe lembrar, os escritos do Antigo Testamento foram concebidos na sua maior parte em hebraico antigo e algumas porções em aramaico também. São línguas bastante diferentes da nossa, a língua portuguesa. E há muitas particularidades que o texto encerra no seu original que são muito difíceis de transpor para o nosso vernáculo. No processo de tradução, quase que inevitavelmente, algumas nuances do texto se perdem. E isto não é por falha do tradutor, mas por uma dificuldade inerente ao próprio processo de traduzir. E aqui, se olhássemos para o texto original, veríamos uma construção que diria: aconteceu para mim, Vaihi Elai, diz a palavra, aconteceu para mim a palavra do Senhor. Acho muito expressivo e significativo esse modo de falar, que é inclusive típico dos profetas. Eles dizem que a palavra de Deus não foi apenas ouvida, captada pelo fenômeno da audição, interpretada pelo intelecto. Não, ela consiste num verdadeiro acontecimento, algo que impacta a vida e que estabelece um marco na caminhada, um divisor de águas, por assim dizer. É um fenômeno que se processa e de modo muito significativo. Ora, a palavra do Senhor já havia acontecido para o profeta. Ele falou disso no versículo 4, ou seja, algumas linhas antes. E ela acontece novamente, ela acontece ainda, veio ainda, ou aconteceu ainda a palavra do Senhor para mim, disse Jeremias. E o conteúdo desta palavra é aquilo que vemos registrado no texto, uma pergunta bastante direta e concisa. Que vês tu, Jeremias? Jeremias, o que você está vendo é o que Deus pergunta a ele. É interessante o uso do verbo aqui, porque nós sabemos, mediante o esforço dos pesquisadores, que a expressão hebraica navi, que nós usualmente traduzimos por profeta, é uma expressão relativamente tardia. Os profetas em Israel, antes, eram chamados de outra forma. Ou eram chamados por homens de Deus, ou pelo título Roé e ainda Rosé. Roé e Rosé significam a mesma coisa. Significam aquele que vê, ou o vidente. E é justamente isto que frequentemente se dá com estes homens a quem Deus levantou para falarem em seu nome. A eles é dado o dom da visão, de ver coisas que as demais pessoas não veem. E frequentemente estas visões sugerem a nós um desprendimento momentâneo da realidade ou uma certa transcendência dela.
Alguns estudiosos vão supor que estas visões se davam numa espécie de transe, por assim dizer. E talvez seja isto que está acontecendo aqui nesta passagem com o nosso herói, o profeta Jeremias. Deus está interpelando o profeta, indagando-lhe: que vês tu, Jeremias? O que você está vendo? E ele responde. E por meio da resposta do profeta Jeremias, de alguma forma, ainda que indiretamente, nós conseguimos vislumbrar a essência da sua visão. Ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira, um galho, um ramo da amendoeira, por assim dizer. Parece que esta visão está bastante correta. Ela é objeto da aprovação divina, uma vez que no versículo 12, prontamente responde-lhe o Senhor: viste bem. E então, uma explicação para o elogio segue a esta palavra, e ela nos deixa um pouco confusos. Diz o Senhor, verso 12, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É nesse ponto que nós nos vemos em dificuldade para interpretar esta visão e esta passagem. Disse o profeta que estava vendo uma vara de amendoeira. O Senhor atesta a correção desta visão. Sim, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E não está clara, num primeiro momento, a relação entre esta fala de Deus e a imagem descrita pelo profeta. O que tem a ver a vara de amendoeira com esta fidelidade do Senhor no cumprimento de sua palavra? Para nós conseguirmos acessar o sentido do texto e percebermos a relação entre a fala do Senhor e a visão que concedeu ao profeta, nós precisamos de uma chave de leitura muito específica. Esta chave de leitura aponta para o uso da palavra que aqui traduzimos por amendoeira, e traduzimos muito corretamente. E para que você entenda o que se processa agora num jogo de palavras, por assim dizer, eu quero lhe falar um pouco da amendoeira. Porque amendoeiras são árvores muito familiares para nós, cidadãos aqui do bairro de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, onde amendoeiras podem ser encontradas praticamente em todos os lugares. São árvores que crescem e se desenvolvem com muita facilidade e que crescem e se desenvolvem muito, atingindo alturas notáveis no solo da nossa região. Elas se tornam árvores muito frondosas, elas espalham as suas raízes e muitas vezes acabam até mesmo comprometendo a estrutura das nossas calçadas, muros e casas ao redor. Elas dão abundantes frutos, as amêndoas, que são pesadas até, e quando caem dos galhos mais altos podem até mesmo amassar o teto dos carros ou machucar algum passante. Elas têm folhas grandes que durante o outono se tornam avermelhadas e enchem as nossas calçadas por onde passamos. Falar de amendoeiras não é falar de coisa nova para qualquer um de nós que estamos habituados a esse cenário onde elas são tão abundantes. Mas é muito importante que você saiba ser esta amendoeira de que fala o texto bastante diferente desta a que nos habituamos. Sim, a amendoeira do ambiente palestinense é, a bem da verdade, uma outra árvore. Ela é uma árvore de dimensões muito reduzidas em relação à nossa e que tem uma particularidade interessantíssima.
Você sabe que quando chega a época do inverno, é comum que muitas árvores percam as suas folhas. O inverno é uma época em que as árvores ficam desprovidas de folhas, desprovidas de flores, desprovidas de frutos. É um tempo de privações e escassez. Mas quando o inverno chega ao fim, logo vem a primavera, e esta sim é a estação das flores que prenunciam os frutos e que vem trazendo uma expectativa de coisas boas, enchendo a terra de esperança. A amendoeira, no ambiente palestinense, é uma espécie de relógio que aponta a chegada da primavera. Porque ela é uma arvorezinha ansiosa, por assim dizer. E antes que a primavera chegue de fato, ela já começa a deitar as suas flores, que têm uma combinação da cor branca com a cor violeta nas bordas das suas pétalas e que produz um efeito tão bonito e que vai enchendo de matizes coloridos a monótona paisagem invernal e vai acendendo nos corações a centelha da esperança. Porque quando o cidadão palestinense via as amendoeiras florindo, ele concluía consigo mesmo: o inverno já declina e a primavera vem. Os tempos bons, com as flores, o sol e os frutos sendo prenunciados, já está chegando. E isso move toda a natureza, toda a criação, segundo um espírito de novidade tão alvissareiro. A amendoeira é, portanto, um símbolo de tudo isto de bom que faz-se prenúncio. Mas, ao mesmo tempo, é um símbolo da fidelidade com que todas estas coisas hão de vir. A amendoeira não falha. Por rigoroso que seja o inverno, ela está lá. Como o galo que canta e anuncia o nascer do sol a despeito de toda a escuridão. A amendoeira é um sinal da fidelidade com que a primavera sucederá ao inverno, da mesma forma como os dias de sol sempre sucedem os dias tenebrosos. E é a partir daqui que vamos entendendo a relação desta imagem com aquilo que é dito no verso 12. Porque, como disse, há um jogo de palavras muito interessante envolvendo a amendoeira. Se você olhasse no texto hebraico, o termo que aqui traduzimos por amendoeira é o termo shaked. Shaked é amendoeira no hebraico antigo. Mas o termo que aparece no versículo 12, que está em estreita relação com este, é o termo shoked. E shoked é o termo que traduzimos aqui pelo verbo velar e que remete à fidelidade de Deus. Pense o seguinte: na língua hebraica, nós apenas grafamos as consoantes, nós não escrevemos as vogais. É uma particularidade daquela língua. Sendo assim, o termo shaked e o termo shoked são escritos da mesma forma, já que a única diferença de um para o outro são justamente os sons vocálicos. Esta palavra é o elo de conexão entre estes dois elementos, a visão do profeta e a palavra que Deus lhe dirigiu. Deus está dizendo ao profeta: olha, assim como a vara da amendoeira fielmente prenuncia coisas que se concretizarão, eu velo por aquilo que prometo. Eu velo para que tudo aquilo que digo se cumpra.
E isso pode soar terrível se estivermos diante de oráculos de juízo. E este foi o caso para o povo de Israel repetidas vezes. Uma vez que andou em rebeldia diante dos olhos de Deus e teve pesando sobre si a espada da justiça divina. Mas, por outro lado, é algo de maravilhoso e enleva-nos o coração quando estamos diante das maravilhosas promessas do Senhor, que sempre necessariamente se cumprem e se cumprem de modo cabal na vida daqueles que a Ele pertencem. E este tem sido o nosso testemunho. Ao longo destes 112 anos de vida organizada aqui no bairro de Copacabana, a Igreja Presbiteriana de Copacabana tem testemunhado a fidelidade de um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra e que faz com que as suas maravilhosas promessas de graça se concretizem na vida do seu povo. Tivemos tempos de inverno, tivemos dias tenebrosos, passamos por momentos de adversidades, de dificuldades, de escassez, mas em todo esse tempo, jamais nos faltou a perspectiva de que a amendoeira iria florescer e de que as promessas luminosas do Senhor viriam ao nosso encontro e mudariam a nossa sorte, dando novo impulso à nossa história. Assim foi até aqui, Ebenezer, e assim continuará sendo. Temos por certo. E esta palavra, que hoje, tendo atravessado os séculos, chega a nós, vem ao nosso encontro para nos falar disto, para reafirmar-nos estas verdades de fé e para dar-nos novo alento para que sigamos avante, com os olhos fitos naquele que nos amou, sustentados pela força do seu braço e guiados pela sua boa mão. Que assim seja e que Deus nos abençoe, hoje e sempre, no poder do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém. Passando a um tempo de comunicações, nosso destaque não poderia ser outro. Estamos vivenciando precisamente hoje a data do nosso 112º aniversário. A Igreja Presbiteriana de Copacabana comemora os seus 112 anos de vida organizada e de atividades ininterruptas aqui nesse lugar. Uma história que começou no dia 21 de setembro de 1913. Quando um grupo de irmãos oriundos da Igreja Presbiteriana do Rio dava início a uma reunião de oração que, por fim, cresceu, ganhou corpo e se tornou uma pujante igreja, cuja história repercute de forma muito significativa na história de nossa denominação como um todo, na história da música sacra cristã evangélica brasileira e de muitas outras maneiras na história do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Esta é uma igreja viva que tem sido impulsionada pelo Deus vivo para toda sorte de boa obra. E por isso estamos alegres, haja vista que motivos de gratidão não nos faltam. Ao longo de todo este dia, estamos tomados por este sentimento celebrativo que perpassa a nossa celebração matutina, o culto presencial das 10h30, quando teremos ocasião de recebermos a novos membros e de ouvirmos o coro Aidéia Moraes entoando novas peças musicais preparadas para essa data. Logo após o culto, teremos o nosso
nosso almoço comunitário festivo, a tão aguardada feijoada de aniversário da igreja, um almoço que já é uma tradição em nossa comunidade de fé. Na celebração vespertina, vamos nos reunir em torno da Santa Mesa, no culto das 18 horas, a celebração eucarística, a ceia do Senhor, motivo a mais para nos regozijarmos em tudo aquilo que Deus e somente Ele tem nos facultado vivenciar. Que você possa estar conosco e seguir na nossa companhia ao longo de todo o dia e de toda a nossa programação. E que essa alegria perpasse também o seu coração. Afinal, você também é parte dessa história. E não podemos passar uma data como esta sem nos dirigirmos a Deus em oração, agradecendo a Ele por todas as bênçãos vivenciadas até aqui e rogando o renovo do favor divino para os anos que virão. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, porque a tua mercê tem sido conosco e ao longo destes 112 anos de história, ela jamais nos tem faltado. Como é bom, Senhor, sabermos que és conosco, que és por nós e que nos dás tantos e tão sobejos motivos de gratidão. Afinal, em cada ato teu encontramos uma razão para bendizer-te, para glorificar-te e para falar de ti a quantos encontrarmos pelo caminho. Tens sustentado esta comunidade de fé e inspirado todas as forças vivas que nela têm se movido ao longo de sua história. E o nosso desejo é que continues conosco, seguindo ao nosso lado, dando-nos direção segura para a jornada, conduzindo-nos com a tua boa mão e sustentando-nos com a força do teu braço. E que em nossas vidas siga cumprindo-se a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória eterna de ti mesmo e para a bênção do povo que é teu. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, esta a nossa petição, feita em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador bendito. Amém. Momento de orarmos juntos a oração do Pai Nosso. Quero te convidar a fechar os olhos para falarmos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.